televisão brasileira mudou. A pandemia trouxe mais pessoas a assistir à televisão, mas também trouxe mais pessoas a utilizar o streaming e as plataformas OTT. Estamos discutindo neste painel da SET e a Unesp como o 5G e o streaming mudaram a linguagem audiovisual na televisão brasileira. Realmente é diferente a realidade, e não só diferente, senão parece que de outro país, de outro mundo e de outra realidade. Ou seja, o professor Bem, Francisco, no início, fala sobre a produção e como a produção audiovisual da TV mudou e se habituou ao câmbio. O Fernando nos explica quais são as possibilidades do 5G e a mudança, e vamos para o outro lugar, o outro Brasil, como eu chamo, e não temos nada disso. E aí queria nada. aproveitar a presença do professor Almir para lhe perguntar como que ele olha isso, porque ele fala muito da distopia do audiovisual e como que o audiovisual é disruptivo. Como que ele encontra, talvez, em um dos polos mais importantes do país, em termos de produção intelectual na USP e na ECA e no CRT, como que vocês olham essa questão? Falamos de Netflix, falamos de, há alguns anos já falamos de seus alunos que acabaram por ser os produtores de 3% na Netflix, aí alunos seus que acabaram por produzir na universidade e mais tarde na Netflix. E como que você, professor, consegue entender essa realidade, de uma realidade de um país onde tudo é tão diferente, tão dispar? Eu não sei se já se é distópico, eu acho que às vezes é totalmente diferente. Professor Almir, como que você olha isso? Obrigado a Sete por estar aqui. É bem pertinente a sua pergunta. Eu estava aqui ouvindo os nossos colegas, começa com uma fala de televisão, né, aberta na TV digital e finaliza com esse Brasil que a gente não conhece tanto, do Amazonas. O Fernando fala do 5G, o Francisco colocou de 98% dos lares brasileiros com televisão, e aí a gente chega no Amazonas com tudo isso. Quando você fala que tem hoje 60 megas, eu fico aqui assim, cara, o que é isso? Né? Ele iniciou tendo 6 megas, né? 6 megas ali já era um privilegiado, e hoje você tem 20, porque você tem 60 distribuído nas 3 categorias. É um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, esse é o país que nós temos smartphone, mais de 200 milhões de smartphone. Né? Nós temos dispositivos chegando, e, ao mesmo tempo, você tem uma parabólica chegando o Sky na aldeia, consequentemente, você vai chegar, mas, ao mesmo tempo, você não tem a conexão da internet, porque você não tem a conexão da internet. Eu ainda estou chocado, professor Carlos, ainda que ótimo esse debate, porque, como o Fernando disse, eu estou num lugar, e aí é incrível isso, eu que venho de uma pequeniníssima cidade do interior de Minas Gerais, de 3.000 habitantes, que é uma antena coletiva no alto do morro para pegar ali no buraco o sinal de televisão. Eu que venho desse lugar, estou hoje num lugar de um privilégio absurdo, que eu jamais imaginaria estando ali quando estava ali na minha cidade, né? E a gente tem, como o Fernando disse, nossos alunos criaram a série 3% do Netflix ainda como estudantes, nos bancos das escolas, lá do nosso departamento, né? E, ao mesmo tempo, você tem vários outros exemplos de trabalhos que estão ganhando festivais e ganhando o prêmio Emmy internacional e vários outros festivais de nascido ali no banco da escola. São estudantes, né, alunos e alunas que se formaram ali naquele embate com a gente, com todos os recursos possíveis que a gente tem ali, né, de um estúdio superpotente com equipamento comparado a um equipamento que se tem nas grandes emissoras como Globo, Record, SBT, Band, e, ao mesmo tempo, o que a gente está preocupado é como construir esse conteúdo. Ao mesmo tempo, hoje, nós estamos como o senhor, professor Carlos, a gente não pode abrir a universidade. A universidade está parada, mesmo tendo todos esses recursos, ela está parada nessa parte prática, em função da pandemia. Então, isso nos leva também a um questionamento: será que eu não posso abrir esse equipamento, né, para a comunidade?
Se lá você tem uma dificuldade muito grande, aqui, por exemplo, a gente tomou uma posição de como eu não poderia disponibilizar um equipamento público patrimoniado aos estudantes, nós alugamos equipamento para disponibilizar aos estudantes carentes, aqueles que não tinham condições de acessar essas aulas remotamente, as atividades remotas. Eu chamo de atividades remotas e não de ensino EAD, porque, para mim, isso não é EAD. É outra questão aí colocada. Eu chamo de atividade remota. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos preocupados com a linguagem, como construir conhecimento, como compartilhar conhecimentos dentro desse mundo totalmente conectado que a gente se encontra, em que as tecnologias elas estão disponíveis para a realização de construção de conteúdo, né? Seja ou através da TV digital, como o professor Francisco faz, e chega numa TV aberta, ou através de dispositivos móveis como o 5G, que o Fernando Gomes falou muito bem de como ele está aí. Mas a gente está tentando juntar tudo isso e, de uma certa forma, a gente pesquisa como avançar esses conhecimentos, como avançar o que essa tecnologia nos permite para frente, né? De você pegar o que era possível fazer com o celular 2G e que é possível fazer com ele hoje dentro de uma rede 4G, né? E como é possível fazer dentro de um celular 4G com uma rede 5G. Isso a gente tenta criar conteúdos para poder usar esses mecanismos que estão à disposição para a gente num lugar privilegiado. E aí a gente também tenta avançar a linguagem. Então, para mim, quando eu falo de televisão, venho defendido isso há muito tempo, inclusive dentro do nosso grupo, que a gente chama OBTED, Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, que o professor Francisco e o professor Fernando fazem parte, a gente fica discutindo o que é televisão, e eu tenho muito claro, eu falo isso muitas vezes, eu estou escrevendo sobre isso, que televisão ela é mais do que o dispositivo e as tecnologias que nos permitem, ela é linguagem, né? E eu até trouxe da semiótica um termo que eu aplico, né, no audiovisual, chamando de semiosfera audiovisual ou semiosfera televisiva, também posso pegar, que é como todos esses signos que a gente tem do audiovisual se coadunam e formam um grupo de signos, né? Uma semiosfera. E aí, nisso, eu incluo tanto a televisão aberta, como a televisão por assinatura, quanto os celulares, conteúdo para celulares, e conteúdos, mesmo conteúdo para pendrive, para o DVD, como o professor Carlos trabalha no Amazonas. Esses conteúdos, para mim, tudo é uma linguagem audiovisual televisiva. E, atualmente, eu estou experimentando algumas coisas, a gente fez algumas lives. Eu venho de um trabalho que a gente fazia apresentações audiovisual ao vivo, com o público, interagindo com o público, montando um filme ao vivo na frente do público. A gente chamava de VJ, ou apresentação audiovisual, né? E, como a gente não está tendo público, então a gente está experimentando isso dentro da internet, usando as redes de comunicações existentes, como essas plataformas de lives e comunicação como essa que a gente está usando aqui agora. E, a partir daí, a gente está tentando discutir, e eu venho discutindo com esse grupo que está experimentando isso, olha, isso aqui também é televisão. Nós estamos montando, estamos criando, estamos ao vivo, que é a principal característica da televisão. O que a gente fazia ao vivo em presencial, a gente está fazendo ao vivo online. E mesmo o dispositivo online, a gente já utilizava esse dispositivo online dentro dos nossos trabalhos já há algum tempo, né? O Fernando até lembra, eu ganhei aquele prêmio 7 daquela transmissão ao vivo de 2013, lá de Las Vegas, com uma mochila, e ficar 3 horas no ar transmitindo de Las Vegas para um sistema de streaming dentro da USP, né? E isso foi em 2013. Então, a gente já estava dentro desse sistema do streaming, usando a ferramenta de streaming, e como um dispositivo de televisão. E eu queria
mostrar 3 exemplos aqui de como está sendo pensado essa televisão, essa linguagem televisiva, para se pensar a arte e, principalmente, essa arte do ao vivo, da transmissão ao vivo. Estava pensando na experiência de vocês no Carnaval de São Paulo, nessa experiência de um documentário 360 graus que publicamos na revista, e aí como o evento Carnaval, produzido para mim para a televisão, pode ser utilizado para um suporte documentário e ainda permitir interação ao vivo com as pessoas. Tudo isso, eu penso, e aí pego sua frase, que parecem mundos totalmente diferentes, não é? Porque o professor Carlos dizia, as pessoas têm que se deslocar de uma cidade para outra para fazer download do streaming do conteúdo para poder exibir depois offline. Como você encontra isso? Porque, por um lado, experiências parece que são de ficção científica e, por outro lado, experiências de plena realidade, né? É bom você ter lembrado desse trabalho com 360 e o Realidade Aumentada, que nós fizemos no Carnaval, inclusive está nas revistas da Sete, 2 revistas da Sete, depois a gente pode colocar aí a referência das revistas. A gente leva E para mim também, quando eu vou com 360 para a Avenida de Carnaval, para dentro de uma escola de samba e documento essa escola de samba e coloco isso dentro de um dispositivo, eu estou fazendo televisão em 360. E aí eu defendo isso como uma linguagem de televisão, porque para mim é a linguagem. E a gente tentou fazer ao vivo 360, mas foi impossível, a gente gravou. Mas, ao vivo, nós colocamos um sistema de realidade aumentada que na avenida, e quem estava assistindo pela televisão o desfile pôde vivenciar uma experiência de realidade aumentada a partir de um desenho com um marcador de realidade aumentada que estava dentro do carro alegórico atravessando a avenida. Então, quem estava dentro da avenida, pelo seu dispositivo celular, vivenciava e via uma dançarina, uma passista, que a gente chama passista 4.0, dançando apenas para o celular, no celular. Lá dentro, ela estava em potência virtual, gravada naquele marcador de realidade aumentada. E quem estava na avenida, inclusive, eu recebi um vídeo de uma pessoa do Rio Grande do Norte, de Natal, que colocou o celular na frente da transmissão da Globo e vivenciou a experiência de realidade aumentada. Então, isso é uma construção de conteúdo com todas as tecnologias possíveis que você pode usar. O 360 ele veio como uma maneira de vivenciar na televisão a imersão, de você colocar o espectador dentro da avenida para que ele tenha aquela sensação de imersão. E essa sensação de imersão de realidade, ela está muito próxima também dessa outra coisa que eu fiz. Bom, esta é uma apresentação ao vivo, a imagem sendo feita por um artista e o som sendo feito por outro artista em pontos diferentes, remotamente, e o público está vendo remotamente através da plataforma. É uma apresentação, e o que isso seria numa apresentação ao vivo, in loco, ela passa a ser pela internet. Mas é preciso ter conexão, tanto do lado de quem está produzindo o conteúdo, quanto do lado de quem está assistindo. E aqui os 2 artistas que estão fazendo precisam ter uma conexão também muito boa, porque o áudio é feito ao mesmo tempo, simultaneamente com a imagem. Aqui eu vou postar mais um outro trabalho.
manchado por una presencia física y manchado por una presencia permanente a nivel vital, académico, en esto que podría ser para nosotros 30 años de sabido, para nosotros 30 años de sabido, no nos vimos en el encuentro de Genocide, no nos vimos en el encuentro de Brasil 90, en 1992, pudimos charlar por 1992, y se pudimos charlar por Brasil, y a partir de ahí se buscaron trabajo, y a partir de ahí se buscaron viajes alrededor del mundo, distancias de trabajo alrededor del mundo, y que alrededor del mundo essas são experiências usando os próprios recursos das plataformas de comunicação, como, por exemplo, trocar o fundo, fazer o chroma, e experimentando linguagem televisiva dentro dessas plataformas. E, por fim, para mostrar, eu fiz uma experiência audiovisual dentro de um e-book. Ela foi para dentro de um e-book, num e-book chamado Na Borda, eu criei uma experiência chamada O que tem no seu olhar, que trabalhei conjuntamente com o VJ Pixel, o Herbert Valois, o Gustavo Buch e nosso laboratório. Este é um marcador de realidade aumentada. Se a pessoa pega o celular e entra nesse link que eu coloquei aqui embaixo, jandig.app na borda, se vocês entrarem nesse link, você vai ver uma realidade aumentada dentro do seu celular. Isso, para mim, é dispositivo audiovisual, aproveitando o momento que a gente está vivendo de isolamento, mas criando um conteúdo audiovisual que é possível você acessar de qualquer dispositivo. E, ao mesmo tempo, ele tem uma reflexão, que a imagem que você terá ao colocar o celular para essa realidade aumentada aqui é uma imagem do meu olhar dentro da minha casa na pandemia. E aí eu crio um conteúdo que tem a ver com o momento e tem a ver com as angústias que a gente está vivendo. Para mim, o que eu estou discutindo, o que eu coloco aqui para finalizar, é que nós temos várias maneiras de criar conteúdos. E hoje, na pandemia, os conteúdos, a gente está tanto tentando esgarçar o que nós temos de dispositivos e conexões, quanto a gente indo em busca de linguagens, de redescobrir a linguagem audiovisual e fazer com que ela se rompa atrás de novas maneiras de fazer o audiovisual. E aí eu fiquei muito impressionado com o professor Carlos, com o pouco recurso que tem lá e o quanto que eles estão também no mesmo caminho que a gente, discutindo linguagem, discutindo televisão, discutindo audiovisual. Certo, professor. Aí a gente fechou o círculo, e aí eu queria deixar para todos uma pequena reflexão e uma pergunta. De tudo que eu ouvi e de tudo que eu pesquiso no dia a dia, eu fiquei com algumas ideias, que são experimentar, voltamos ao McLuhan, o meio e a mensagem. Então, o que importa é a transmissão, certo? E o ao vivo. Então, de alguma forma, se a gente for pensar, televisão, a gente está voltando ao início, né? Estávamos comemorando o mês passado os 70 anos de televisão, tá? A experiência do Chateaubriand no Brasil, trazendo os equipamentos em um container para poder fazer televisão, sem alvará, sem outorga e demais. E aí a discussão que eu les coloco e les deixo para vocês refletirem é a seguinte: em meu doutorado, quando acabei lá em Portugal, a primeira frase do meu doutorado é o seguinte: 1939, Feira Mundial de Nova York, o New York Times, no artigo de opinião, diz o seguinte: o grande problema da televisão que está nascendo é que ela é fixa. A rádio, pelo contrário, é móvel e ela vai ter muita mais vida para frente. A discussão que eu coloco para vocês, e cada um desses lugares me responde, é o meio da mensagem. Então, na realidade, o que eu sinto que o que mudou foi colocamos mais uma forma de distribuição dentro do conteúdo e a forma de... E aí, essa timidez entre o broadcast e o broadband acabou por ser uma sinergia, mas o que mais me preocupa, sei que alguma coisa me preocupa muito, é o fato de as telcos e o broadband, eles são muito mais fortes que a televisão. Então, o que a mim me preocupa é o fato de não uma extinguir a outra,
mas sim uma, de alguma forma, fagocitar a outra, porque é muito mais fácil ter um roteador para um sistema de internet do que ter uma antena de TV. A questão é, se o meio é a mensagem e os dois podem se juntar, será Francisco, será Fernando, será Carlos, será Almir, que o ao vivo será a nova televisão? Eu compartilho o conceito de que a TV não é, o aparelho TV é um móvel. A TV, para mim, é a tela, é onde você assiste. O conteúdo chega a você, você assiste. Como que vocês veem esse olhar a partir do conceito do meio da mensagem, broadband e broadcast junto e o ao vivo? E daqui a pouco continuamos com este painel SET Unesp para discutir um pouco o que a pandemia fez com as linguagens audiovisuais.